Mancini, boa noite. Aqui, Diego da 102 FM. Mancini, o Bragantino consegue uma vitória importantíssima, né, na temporada contra o Corinthians, num jogo muito difícil, mais um bom primeiro tempo, assim como foi contra o Bahia, e tem a expulsão do Martínez e o Bragantino, no finalzinho, sufocando, consegue o gol da vitória. Gostaria que o senhor fizesse uma análise da partida, observando também a paciência que o Bragantino teve e a qualidade tanto do camisa 10, que voltou hoje, do John, e o Pita, que está voltando de lesão aos poucos. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que foi uma vitória merecida e construída, né? Nós até que não iniciamos muito bem a partida, o Corinthians teve uma ou duas oportunidades, a gente não estava encaixando a marcação, né? Até 25 minutos mais ou menos, aí a gente melhora no jogo e passa a ter oportunidades e passa a ter mais a bola, chegar mais, incomodar mais a zaga do Corinthians e aí sai o gol no finalzinho. Aí a gente volta para o segundo tempo com uma ideia de jogo para tentar chegar ao segundo gol. E aí a expulsão é óbvio que ela interfere na arrumação tática das duas equipes. E aí, neste momento onde a gente deveria ter tido um pouco mais de calma, a gente acaba tomando um gol de empate. E aí, até com as substituições que no jogo do Bahia nós não tivemos a melhora da equipe, hoje foi fundamental, né? As 5 trocas acabaram gerando energia, gerando jogo, e a gente chegou ao segundo gol merecido, né? O Red Bull Bragantino teve a bola na maior parte do segundo tempo, em função de ter um homem a mais, mas soube jogar, soube virar, soube não insistir somente de um dos lados. Então, isso tudo a gente entende como uma vitória construída com inteligência, com calma, né? E estão todos de parabéns por isso. Boa noite, Mancini. Boa noite. Nos últimos jogos, a gente tem visto o Bragantino sai vencendo, sofre a hora que toma o gol de empate. E hoje a gente viu também, no primeiro momento, sofre, a gente vê visivelmente abalado, mas a equipe conseguiu se recuperar. Você acredita que isso aconteceu porque a gente estava com um jogador a mais ou porque realmente houve mudança de postura dos atletas? Falando com muita sinceridade, porque tinha um jogador a mais. Porque se naquele momento que nós tomamos o gol, nós tivéssemos 11 contra 11, certamente a gente teria dificuldade, porque há um abalo emocional, né? A equipe já vinha sofreu isso no jogo do Bahia, a hora que toma um empate, em seguida leva o segundo gol. Então, é uma coisa recorrente em equipes que estão passando por esse momento. A gente vinha, logicamente, fragilizado emocionalmente por causa disso, sai na frente, cede o empate e acaba levando a virada. Então, isso acaba que, de certa forma, incomodando os jogadores dentro de campo. E o cérebro humano ele tem gatilhos, né? E este é um gatilho que estava acontecendo, que eu espero que não aconteça mais. Eu espero que a nossa equipe hoje, após essa vitória, seja um pouco mais madura em campo, seja um pouco mais inteligente. Há necessidade de você aliar a inteligência com o jogo, mesmo que você tenha um jogo forte, um jogo de marcação alta no campo adversário, você tem que ser inteligente, porque existem momentos onde você perde o protagonismo da partida. O adversário também sabe jogar, também é um time forte, tem peças interessantes. Então, nesses momentos, a gente não pode ter o abalo emocional. Felizmente, hoje, a gente teve o equilíbrio suficiente para chegar, para fazer o segundo gol. A gente não desperdiçou muito a bola. A entrada de alguns atletas técnicos na equipe melhorou o poder de giro da bola de um lado para o outro. Eu acho que isso, de certa forma, foi fundamental para que chegássemos ao segundo gol e não tivéssemos esse abalo. Boa noite, Mancini. Boa noite. Rodrigo, do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu o time... Tem algumas coisas diferentes em questão do Seabra. Eu já imagino que a saída de bola é um pouquinho mais individual do que com o Seabra, mas, substancialmente, o time ainda é parecido, algumas ideias, alguns jogadores, até porque você não vai ter tanto tempo para mudar tanto esse time. Acho que o seu trabalho agora talvez tenha que ser muito mais na questão de criar algumas coisas que vão ser necessárias para os jogos, mas criar uma tranquilidade maior para os jogadores, talvez maturidade em alguns momentos. Agora que você já teve uma semana de trabalho, 2 jogos, como é que você vê essa questão? Você acha que o time está evoluindo bem nisso?
Eu acho que o time está entendendo bem aquilo que eu quero, né? É óbvio que se a gente pegar os últimos anos dessa equipe, e a maior parte dos jogadores estavam aqui, tudo aquilo que eu peço para eles já fizeram, né, nos últimos 2 anos. Lógico que há uma diferença entre a metodologia de um ou de outro que estavam antes aqui no clube, mas a gente tem que contar com isso, né? Porque isso fez com que o primeiro turno fosse muito bom. Então, tem muita coisa que já havia sido feito este ano nas mãos do Seabra. A gente tem que falar isso. Existem outras coisas que aí é o ponto de vista do treinador, que você vai mudando conforme vão aparecendo as coisas, né? Então, nós temos hoje uma marcação individualizada, né, no tiro de meta adversário. Em alguns momentos a gente baixa diferente. O que baixava no 4-4-2, às vezes a gente faz um 4-5-1 ou um 5-4-1. Depende do quê? Depende da característica do seu adversário, de como ele joga. Por exemplo, o jogo do Bahia, eles tinham dois atacantes rápidos. Aí a gente tem que marcar um pouquinho mais aberto. O jogo de hoje eram 2 atacantes somente com 2 alas. Então a gente tem que ir fazendo as adequações. Eu tento. Lógico, foram 4 sessões de treinamento só, mas eu tento passar a informação sem que haja confusão. Em alguns momentos eu ainda vi essa equipe tentando marcar no 4-4-2, às vezes o meia, que não é o jogador para subir na marcação junto com o atacante. Eles, no automático, o cara vai cansando dentro de campo e no automático ele acaba subindo porque ele está acostumado a fazer. Não há problema nisso, né? Até porque eu sou um cara que dou liberdade para que o time possa fazer aquilo que são os ajustes de cada partida. Às vezes você, por exemplo, vou te citar aqui uma coisa, às vezes a gente faz a marcação de um escanteio defensivo com 2 atletas só no bloqueio. Mas existem jogos que você tem que marcar individual, porque o adversário tem qualidade na batida e nos 5 homens que atacam na área. Então, eu dou liberdade para que o atleta ele faça isso, lógico, com responsabilidade, com cobrança depois, mas é necessário que eles se adaptem. Desde a minha chegada, faltavam 8 jogos. E é muito difícil você mudar um panorama, né, de uma equipe que veio o ano inteiro nas mãos de uma outra pessoa. Mas, aos poucos, a gente vai ajustando aqui, vai ajustando ali. Futebol, uma equipe de futebol, ao longo da semana, ela faz um grande ensaio, que é para que no jogo ela possa ter um equilíbrio, organização e tudo mais. Eu estou muito mais a conta-gotas, tentando, se a gente fizer dessa forma, talvez fique melhor e tal, num esquema que já estava montado. Eu acho muito arriscado a gente mudar radicalmente, porque tudo que é radical pode dar certo, como pode dar muito errado. Então, nós temos tomado esse cuidado. Boa noite, Wagner Mancini, marido do Correio de Atibaia. Tive a oportunidade de entrevistar você várias vezes no Nabi Abichedi, em jogos contra o Bragantino, e você sempre falava sobre... Jogando, não. Não, a só do como treinador. Mas você sempre falava da importância de voltar a Bragança Paulista e a sensação que você sempre teve positiva daqui pelas suas lembranças como jogador. E na história inteira do Bragantino, pouquíssimos atletas e depois treinadores tiveram chance de comandar o clube, né? Teve o Souza mais recentemente, lá em 94, que você também compartilhou a experiência de jogar junto com ele no Bragantino. Eu acho que Gil Baiano e Luiz Miller também. Sim, pouquíssimos atletas. E eu queria que você falasse sobre esses bastidores antes do jogo, de regressar como treinador do Bragantino e a importância para você, para sua carreira mesmo, né? Olha, é muito legal quando você retorna a uma cidade onde você viveu emoções no futebol, histórias e tudo mais. Eu chego no Bragantino em meados de 91 e saio em 94. Então, foram alguns anos ali de trabalho. Óbvio que era bem diferente o futebol naquela época, mas a gente lembra de tudo, né? Então, esses dias aí eu recebi uma mensagem do Pintado, que estava
nesse time também, falando que a turma que mora aqui em Bragança vai me visitar no CT. Então, são momentos onde a gente se sente bem com isso, porque na vida, o que fica de lembrança mesmo são as raízes que nós fazemos, né? O futebol te dá oportunidade para grandes amizades, e também a viver momentos de alegria, de felicidade, assim como de tristeza, que também faz parte. A gente não ganha sempre, a gente também empata e perde. Mas é muito legal voltar, reencontrar. Não reencontrei ainda o Marcelo Stefani, né, o estádio, mas o fato de voltar, de ouvir as pessoas na torcida ali, falando, pô, Mancini está retornando e tudo mais, isso mexe com a gente. Eu estou muito feliz com essa oportunidade que me foi dada e eu tenho certeza que vai ser um ótimo casamento. Boa noite, Mancini. É Tarso Cacossi, da Bragança FM. Parabéns pela vitória. É só um parênteses, até se vocês me permitem, tem o Alberto, né, que você até trabalhou com ele, né, Mário? Alberto, Delega, trabalhou na comissão Delega. técnica. O Delega, que foi seu companheiro, né, de meio campo, e foi técnico num momento difícil, né, do Bragantino, e conseguiu levar o time para um acesso de primeira divisão paulista, né, na A2. Bem lembrado. Mas, assim, eu queria que você falasse primeiro da vitória de hoje, também de como que tem sido esse seu trabalho com os jogadores, porque quando o time está numa sequência negativa, é preciso também resgatar confiança, né? Você tem procurado ter algumas conversas mais coletivas ou somente individuais com os jogadores, ou das duas formas? Como é que você tem feito esse trabalho aí? Se você puder explicar como é que tem sido esse trabalho com os jogadores, e também te dar uma oportunidade de falar sobre o evento de ontem, né, da Federação dos Treinadores, em que houve aquele episódio, né, que ganhou protagonismo, destaque em toda a mídia, com o Oswaldo Oliveira, o Leão, comentando a respeito do Ancelotti, inclusive até uma nota de repúdio, né, de vocês, as palavras do Oswaldo Oliveira. Vocês chegaram a conversar com o Ancelotti depois desse episódio, como que ficou o clima e também o balanço desse evento, porque é claro que isso acaba viralizando, né? Mas queria que você dê a oportunidade de você falar de um balanço do evento, o que dá para extrair de positivo desse contato com a CBF. Tá, vamos lá. A primeira pergunta sobre o que era mesmo? A confiança. Sabe que a palavra, eu tenho o hábito, em todas as palestras, eu normalmente uso um termo para eles, e a de hoje foi exatamente a palavra confiança. Porque você não consegue fazer nada na vida se você não tiver a confiança necessária para executar aquilo que muitas vezes você sabe fazer, mas que no momento de dificuldade que a gente vinha atravessando no campeonato, o cara se sente, às vezes, muito cobrado ou ansioso. Então, eu tentei esses dias todos aí, junto com todo mundo que faz o departamento de futebol. Estou vendo aqui o Diego, o Júlio César, que já estão no futebol há muito tempo e que também nos ajudam nisso daí, porque a gente tem um dia a dia extremamente saudável no clube, exatamente para gerar o que a gente quer ver no jogo, né? Então, hoje, eu vi uma equipe que foi relativamente bem no primeiro tempo, que teve as suas oscilações, mas que fez um grande segundo tempo, embora tenha tomado um gol de bobeira, mas se nós olharmos o jogo todo, foi uma equipe que teve mais a bola, que tentou mais, que chutou mais que o Corinthians, enfim. Eu acho que tudo isso retrata a palavra confiança que você tem que readquirir para que possa ter vitórias em sequência, né? Em tudo na vida a gente tem que ter a palavra confiança inserida para que você possa desenvolver. E sobre o evento, a FBTF, ela, um tempo atrás, ela pediu uma reunião com a presidência da CBF, exatamente para que a gente pudesse alinhar algumas coisas interessantes. Eu vejo hoje o treinador brasileiro como o elo mais fraco da nossa estrutura do futebol. Entre clubes, entre federações, entidades, atletas, árbitros, nós somos aqueles que estão mais afastados em termos de estrutura. Então, nós fomos até a CBF,
e convidamos toda a diretoria da CBF e o treinador Ancelotti para fazer parte do nosso fórum, que a princípio seria em São Paulo. E aí, na conversa com o presidente, Samir, a gente teve um insight na hora de que o evento pudesse ser feito dentro da CBF. E ele achou a ideia fantástica. Nós saímos da sala do Samir, fomos até a sala do Rodrigo Caetano. O Ancelotti estava na CBF, ele nos atendeu muito bem, fez questão de falar que estaria no evento. A princípio, nosso evento seria feito no dia 3 de novembro. Aí eles nos explicaram que a convocação da data FIFA seria nessa data, se a gente não poderia fazer no dia 4 para que o Ancelotti pudesse participar. E assim nós fizemos. Marcamos dia 4, avisamos todo mundo, nós tínhamos mais ou menos um mês até o evento, e aí nós contratamos algumas pessoas, óbvio, para que o evento fosse o melhor evento já feito, porque aqui no Brasil nós temos que discutir futebol. A gente discute muito pouco futebol. Eu estou vendo um livro ali que é até de minha autoria, mas, enfim... Mas a gente escreve muito pouco no Brasil, a gente discute muito pouco, e isso eu estou falando de eventos que têm que ser feitos, até mesmo com a imprensa, porque a imprensa hoje está um pouco distante da gente. E é importante que vocês também tenham acesso a tudo aquilo que está sendo falado, aquilo que repercute, não só nas entrevistas, mas o dia a dia dos clubes, que nós sabemos que vocês estão distantes. Enfim... O evento foi marcado e a CBF abriu as portas para a gente. Nós tivemos, ao longo de 5 horas de evento, a primeira parte era a parte das homenagens, né? E quando eu te convido para ir na minha casa, você tem que ter respeito, você tem que ter educação, você tem que ser gentil, porque todos nós sabemos, a gente já tem idade o suficiente e educação o suficiente para saber como se comportar quando você vai na casa de um amigo ou na casa do próximo. E isso não aconteceu. A gente estava na fase das homenagens e, de repente, o Ancelotti... Eu tive a oportunidade, pela segunda vez, de estar com ele agora. Aliás, a terceira vez, porque uma vez ele me recebeu no Real Madrid, muito bem. O técnico do Corinthians, hoje, Dorival Júnior, estava com a gente também. O Falcão, na oportunidade, ligou para ele e ele nos atendeu muito bem, abriu todas as portas do Real Madrid para a gente. Então, nós já nos conhecíamos dessa data. O segundo foi o dia que nós marcamos e o terceiro dia foi ontem. E ele estava eufórico. Nós pedimos para que a Associação Portuguesa de Treinadores mandasse um enviado. Veio o Henrique Calisto, da Associação Portuguesa de Treinadores. Através do Ancelotti, a gente trouxe 2 representantes espanhóis da Real Federação Espanhola de Futebol, que junto com a CBF Academy, que teria um espaço dentro do evento, a gente discutiria o porquê que a gente está perdendo o mercado no exterior e dentro do Brasil, exatamente para fomentar a discussão. Então, no primeiro momento, na fase das homenagens, houve o discurso do Oswaldo, e eu até dei uma entrevista dizendo que nós vivemos num país democrático onde todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. Mas ali não era uma questão de opinião. Ali era uma questão de educação. Era uma questão de gentileza. Era uma questão de elegância. Você tem que tratar bem as pessoas, e todos nós, no palco, ficamos indignados e começamos a bater palma para que a fala dele terminasse. Então, tudo aquilo que o Alfredo falou, o Alfredo Sampaio, que estava no evento, porque eu tive que vir embora para dar treino para o jogo de hoje, mas tudo aquilo que o Alfredo falou, eu assino embaixo. A gente tem que... e eu, como presidente, tenho que me posicionar, e eu estou me posicionando aqui.
A gente, obviamente, que perdeu uma grande oportunidade, porque o evento foi maravilhoso. O evento teve muita coisa boa, teve muita gente boa discutindo futebol, discutindo o DNA do futebol brasileiro, que era um dos temas, discutindo, por exemplo, a profissão do treinador no Brasil, que aquilo que a gente está vivendo hoje, os mais experientes que estavam ali falaram do exterior, da época que estavam no exterior, os mais jovens falaram do que eles estão encontrando no mercado. Então, foi um conteúdo riquíssimo, que, infelizmente, ainda não está sendo divulgado, porque nós tivemos esse episódio, essa falta de educação, e, por isso, ainda se fala muito sobre isso. Mas, daqui a pouco, vão ser feitos recortes de tudo aquilo que aconteceu lá, e eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar com o conteúdo, e eu espero, sinceramente, que esse fórum não fique somente neste ano. Eu espero que a CBF entenda que foi um fato isolado, que a FBTF não tem como controlar quando uma pessoa pega o microfone, e, infelizmente, a gente já soltou uma nota de repúdio, a gente já pediu desculpas à entidade, a todas as pessoas que se sentiram feridas naquele momento, e eu fui uma delas, porque eu estava do lado, perto do Ancelotti, e eu fiquei envergonhado com tudo que aconteceu, e estou aqui abrindo o coração. A gente não pode fazer isso com as pessoas. A gente vive um momento onde a saúde mental ela é muito importante no nosso dia a dia, e a gente tem que ter relações saudáveis na vida. Então, por isso, nós já pedimos desculpas a todos que se sentiram ofendidos, inclusive vocês podem ter se sentido também a partir do momento em que assistiram o vídeo, e eu estou aqui pedindo desculpa a todos vocês em nome da FBTF. Infelizmente, a gente deu ênfase àquilo que não poderia dar, mas aos poucos os vídeos vão sair, e a gente vai poder comemorar que foi feito um grande fórum inédito, com a presença de 2 escolas europeias aqui, exatamente para se discutir o porquê que o treinador brasileiro está perdendo espaço. E talvez isso que aconteceu seja a resposta. Wagner, voltando para o Bragantino, muito boa o esclarecimento. O Bragantino tem sofrido muito com a linha defensiva, com trocas, né, por lesões, e no seu caso também por opções hoje, né? Você trocou os laterais, infelizmente o Pedro Henrique acabou pedindo para sair, mas durante a temporada isso consequentemente acarretou em gols tomados, né? O Bragantino tomou 50 gols no campeonato, é um número alto. De que maneira você tem procurado trabalhar com essa linha defensiva para que o Bragantino seja mais coeso, seja nas decisões coletivas ou até mesmo individuais, para que o time tome menos gols no campeonato? Olha, você tem que convencer o seu atleta que a parte defensiva é tão importante quanto a ofensiva, porque todo mundo hoje quer sair para o jogo, jogar, tocar e passar, principalmente os laterais. E a gente tem que ter um equilíbrio nisso, né? Porque o adversário, ele está sabendo que dentro do jogo vai acontecer isso, e ele tenta exatamente usar as suas costas, assim como a gente faz também na hora que você está com a sua equipe baixa. Então, é importante que eles entendam que, se nós estamos jogando com linha de 4, essa linha de 4 tem que sustentar. No início do jogo, e eu até corrigi na metade, ali para 20, 25 minutos foi corrigido, o Agostinho estava saltando no ala muito cedo, no Bidu, e ele abria um espaço entre ele e o Alex perigoso, porque Yuri Alberto, Memphis e Garro estão esperando a equipe adversária fazer exatamente isso, para que eles possam ocupar o espaço. Futebol é um jogo jogado com as pernas, mas ele é um jogo cerebral. Então, enquanto eu estou tocando a bola aqui, eu estou vendo a movimentação do adversário. A partir do momento em que há um buraco, é onde o jogador entra, exatamente para que você possa ganhar território. Então, eu tenho tentado falar com eles muito mais do que dado treino, porque a gente não tem tanto espaço assim.
após o jogo do São Paulo, a gente vai ter um tempo maior e aí certamente a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase, mas a parte defensiva, ela tem que funcionar bem para que a sua equipe pare de tomar gols. E isso é quase que uma unanimidade entre todos aqueles que são técnicos e que enxergam nessa linha defensiva uma barreira para que o seu goleiro não tenha que ficar fazendo milagre o jogo inteiro. E hoje nós tivemos até um lance, enquanto estava 0-0, de um chute no travessão, que poderia ali ter nos dado a possibilidade de sair atrás do marcador e ter um jogo muito mais difícil.